Olá, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde, uma noite de estudos aqui na página Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, em que todos os domingos, a partir das 18 horas, nós estudamos uma questão do Livro dos Espíritos. Hoje estamos estudando sobre a prova da riqueza e da miséria, a questão 816, que consta no Livro dos Espíritos. E a gente já deixa o recadinho para todos que acompanham aqui, tanto pelo Facebook, mas que também acompanham pelo YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde todos esses estudos são salvos, o vídeo, e colocado nesse nosso canal, que leva o mesmo nome aqui da página, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. E lá nesse canal do YouTube também fica salvo as lives do programa de quarta-feira, que vai ao ar pela página do Praia Grande na Tela, do meu amigo Bilão, onde nós sempre recebemos um palestrante e um músico aqui da região para abordarmos o tema do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, você que ainda não se inscreveu, fica o convite para se inscrever no canal no YouTube e acompanhar um pouco desse conteúdo, dos palestrantes, dos músicos, do movimento espírita, para que a gente possa estudar em conjunto a obra dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora. E uma boa noite aqui para a Val, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Val. Vamos aproveitando esse clima de paz, de harmonia, para que a gente possa ir se desligando pouco a pouco das nossas preocupações rotineiras, do nosso cotidiano, para tranquilizar não somente o corpo, mas também a mente, de modo a nos ligarmos com a espiritualidade superior. Que cada um de nós possa se conectar, se sintonizar com o mentor individual de cada um, para que essa noite seja uma noite de estudos, que possamos absorver da melhor forma possível os ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Uma ótima noite aqui para a Bia, Beatriz, para todos que nos acompanham. E nesse estudo, essa parte aqui Allan Kardec aborda, as provas da riqueza e da miséria. E a questão 816, ele faz essa pergunta aos benfeitores espirituais. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Essa é a pergunta. Mas antes, Kardec já tinha feito outras duas perguntas anteriormente. E a gente reflete assim, da prova da riqueza. Qual de nós, entre os encarnados, quando a gente analisa assim, acredito que 9 em 10 pessoas que você perguntar gostariam de ser rico ou de ter mais dinheiro, Então a gente vê quando tem aquela Mega Sena, Mega da Virada acumulada e o pessoal ali nas filas lotadas, muitos ansiosos por ter mais, acreditando que com mais dinheiro diminuiriam os problemas. Uma ótima noite aqui para o meu tio Luiz Antônio, para Maria Amélia, também aqui com a gente, uma ótima noite. Então a gente analisa dessa forma, E por que Deus permitiria, que uns venham com bastante recursos e outros poucos? Então aqui Allan Kardec questionando os benfeitores, eles vão nos esclarecer que é para nos experimentar. Porque como nós temos várias existências, é natural que a gente consiga retirar lições, aproveitar ensinos que cada tipo de vivência, de experiência vai nos dar. Uma ótima noite para Nice Calegari, para Cláudia Fogaça. Uma ótima noite a todos que estão aqui com a gente. Então, é natural. Então, assim, existem experiências, vivências que só
a bonância, muitos recursos vão nos dar, mas também somente a pobreza nos vai dar a resignação e tantas outras. Então, é natural que cada um de nós vai experimentando e vivenciando em cada existência um tipo de experiência pessoal. Uma ótima noite para minha tia Glória, para a Cláudia aqui, Sol Santos também aqui com a gente. Então, na questão 814, um pouquinho antes da que nós estamos estudando, os Espíritos dizem: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbe. Então, às vezes a gente fala assim: ah, não, eu não ia escolher essa prova de vir com poucos recursos no plano espiritual. Eu escolheria ter bastante dinheiro para não ter sofrimento, apuros que ali a falta desse dinheiro vai me dar. Mas se a gente analisar do campo espiritual, enquanto estamos fora da influência da matéria, a gente vê de um outro aspecto, um outro âmbito. A gente vê o quanto é responsável, enquanto a responsabilidade nos traz quando temos os recursos na mão. Ó, o Edgar Alves aqui com a gente, uma ótima noite, Edgar. Então a gente vai ter esse aspecto. Aquele que compreende a importância e a responsabilidade já não deve se revoltar contra os desígnios de Deus. Porque aí Kardec vai perguntar na próxima, né? Então, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Porque se a gente tem essa visão, passa a compreender os aspectos espirituais, então qual que é a melhor? Qual é a mais difícil? Né? A da pobreza, da miséria ou a da fortuna? E os espíritos, amigos, os benfeitores dizem: tanto uma contra a outra o são. A miséria provoca o murmúrio, que são as queixas, as lamentações, contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, às vezes a gente pode estar passando por dificuldade financeira, por sofrimentos assim, que falta dos recursos, a gente está sofrendo, a gente jamais deve nos revoltar contra Deus, contra os desígnios de Deus. Não que a gente não deva querer melhorar, porque nós devemos procurar o progresso em todos os aspectos, em todos os âmbitos, né? Material, moral, espiritual. Não é que nós temos que ficar inerte, mas jamais se revoltar, achar que nós somos perseguidos, que Deus é injusto, porque que para mim nada dá certo. E esse tipo de revolta, a gente acaba passando uma existência toda e não tira proveito. A gente passa pela prova e não tira a lição que deveria tirar. Então é esse aspecto da pobreza, a gente não deve se revoltar. Procurar o melhor, estudar, progredir, tentar a melhoria, mas jamais a revolta. E aqui ele diz o outro aspecto da riqueza, né? Que já é tão difícil quanto a da pobreza. Porque a da pobreza a gente tem que ter a resignação, ter a fé no futuro e ser resignado, que não é fácil. Mas a riqueza leva a todos os excessos. Porque às vezes a gente pode criticar o outro, mas nós só não caímos aonde o outro caiu porque nós não percorremos aquele caminho. Então às vezes para nós é fácil falar: pô, se eu tivesse milhões, 10 milhões, se eu ganhasse 10 milhões, 5 milhões eu doaria. Né? A gente vê alguém, fica sabendo de alguém que gastou uma fortuna numa bolsa, numa champanhe, e fala: meu, isso é exagero. Se fosse eu, talvez doaria, faria o bem, né? Mas será que nós já não tivemos outras existências que tivemos acesso a recursos e não utilizamos no bem comum, no bem do próximo? Ou será que se nós de fato realmente tivéssemos acesso nessa existência, será que nós faríamos? Que aqui diz que a riqueza leva a todos os excessos.
E eu me recordo de um caso que o Haroldo contou, o Haroldo Dutra nos conta, de um rapaz que estava, acho que ele foi pego naquelas investigações de Lava Jato e tal, e ele conta que todo mês ele se encontrava com um grupo de pessoas, né, que tinha aquele acordo, onde eles tinham muito dinheiro, iam dividir, fazer os acordos ali, e depois dessa reunião mensal, eles iam para um prostíbulo, para ter ali os prazeres da carne, né, comprar os prazeres da carne à noite, aqueles homens tal. E ele passou a ter esse hábito. Toda vez depois dessa reunião, ele ia com os amigos lá tal. Depois passou a ser um encontro semanal. Depois desse acordo, deles dividirem ali o dinheiro e tal, do acordo deles ali, da corrupção, né? Infelizmente, ele ia, passou a ser semanal. Depois ele passou a ir sozinho, porque ele já tinha muito dinheiro, então ele podia pagar quando quisesse. Ele passou a ir tantos dias na semana que ele praticamente saía do trabalho e ia para esse local, para ter ali, como nós dissemos, né, aqueles prazeres da carne que o dinheiro compra. Então você vê que como ele tinha esse dinheiro, ele usou e passou quase a semana inteira e estava nesse vício. Às vezes nós temos notícias, né, infelizmente, de famosos, principalmente, que vem a ter overdose porque ele tem o vício da droga e tem dinheiro à vontade, de sobra, muito dinheiro para comprar esses excessos. Então acaba caindo no excesso, na bebida e tantos outros vícios aí que acabam conosco, com a espécie humana, né? Então será que muitos que desejam talvez um excesso alimentar, talvez muitos não caem no excesso por falta de recurso? Então a gente tem que ver que até a falta de recurso é uma bênção, em muitos casos, porque nos freiam, aquele freio que às vezes nós, com o nosso livre-arbítrio, nós não conseguiríamos nos impor. Então nós vemos aqui que essa é a prova da riqueza, que ó, a riqueza leva a todos os excessos. Então se a gente não tiver uma consciência espiritual, uma visão da pluralidade das existências, a gente se lança tendo recursos, em vez de nós pensarmos no outro, no próximo, nós nos fixamos no eu, naquele prazer imediatista, imediato. E os recursos que passam pelas nossas mãos, muitas vezes, vamos estar alimentando esse vício, prazeres da carne, que vai só nos comprometendo cada vez mais. Então vamos chegar na questão que iniciamos do estudo, a 816, né? Essas tentações que quem tem dinheiro e recurso, poder tem, tudo bem, Kardec pergunta, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Então, já que o rico tem mais tentações, tudo bem, é uma dificuldade, né? Como nós estamos estudando aqui. Mas ele também tem a oportunidade de fazer mais bens, né? Tem os meios para fazer mais bens. Aí a resposta dos benfeitores é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Curioso, né? Sua necessidade aumenta com sua fortuna. Então, vamos analisar aqui como nós podemos estudar, que maneira analisar. Se a necessidade aumenta com a fortuna. Então, às vezes tem ali um rico, alguém com dinheiro, e ele passa a querer ser o melhor em algum empreendimento, empresa, sua profissão, e passa a ter muito dinheiro. Aí ele já fala assim, não, agora eu quero ser o melhor da minha região, do meu setor. Então ele tem uma nova necessidade. Aí vamos imaginar aí, como no livro, tem um livro do Augusto Cury, que ele descreve esse cenário, mas a gente sabe que é um cenário verdadeiro, infelizmente. Mas ele conta a história mais ou menos assim, que aí
tem aquela gana, aquela sede do pódio. Então um rapaz ali chega e começa a se figurar entre os mais ricos do Brasil. Vamos dar esse exemplo. Então ele fala, pô, eu tô ali entre os 90, os 100 mais ricos, eu tô na posição 90 do mais rico do Brasil. Eu quero alcançar um patamar maior. Então ele vai ter nessa meta, 50, 40 mais ricos. Então ele acaba não ajudando o próximo porque a sua necessidade muda. Ela ganha um outro aspecto, ele acha que é necessário que ele atinja. Então não, quando eu atingir ali o topo, eu vou ajudar, vou fazer o bem ao próximo, eu vou pensar mais no outro. Mas a minha necessidade é atingir essa meta. Então você vê que a necessidade vai aumentando. Aí chega a ser o maior do Brasil, daqui a pouco está figurado entre os mais ricos do mundo ali na revista Forbes, né? Que seleciona os mais ricos e poderosos. Então passa a ser a meta, a necessidade, passa a ser uma necessidade ele ir galgando degraus. Então ele é milionário, mas ele quer ser bilionário. E o bilionário quer ser trilionário. E aí a gente vê a necessidade do pobre. Às vezes a necessidade é ter uma comida para alimentar, né? Um ovo para fazer para os seus filhos. Dividir um ovo entre a família inteira. Então olha só como é diferente a necessidade de um para outro, né? Que é o que diz aqui, que as suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Então nunca é bastante. Então tem sempre novas metas para mais aquisição, para ter mais poder. E no começo fala que se torna egoísta e orgulhoso porque passa a ter pessoas interesseiras ao redor, né? Pessoas que o bajulam para tirar vantagem, não aponta os reais defeitos daquela pessoa, porque tira vantagem, quer estar próximo para se beneficiar materialmente. Então aquilo ali é difícil para quem passa por essa prova da riqueza. E por que nós não podemos ter um discurso de ódio, de classes? Porque o Espiritismo nos ensina que se nós ainda não passamos por aquela prova, bem provavelmente passaremos em outra, né? Então, será que nós, no lugar de um milionário, bilionário, agiríamos de forma diferente? Será que o nosso objetivo também não seria ter mais e mais? Ou conseguiríamos nos dedicar? Porque existe uma realidade, né? Todos nós somos ricos de tempo. Então, se a gente pensar que se eu tivesse mais, eu faria mais pelo outro. Mas nós temos o tempo. Será que nós temos colocado o nosso tempo a favor do próximo? Porque somos ricos igualmente, né? A Maria Amélia aqui comentando, ó, é a ganância do poder. Exato, às vezes é esse poder, essa ganância de ter influência, né? Então nós temos que pensar, então, eu tenho uma semana inteira, domingo é meu, mas de segunda a sábado, o quanto eu estou dispondo ao próximo? Ou será que todos os meus empreendimentos têm só um benefício? A mim mesmo, a si próprio? Porque se nós não temos recursos e não, mesmo com o tempo, nós não pensamos no outro, o que nos faz crer que se tivéssemos, iríamos pôr a dispor do próximo? Nós já temos o tempo como recurso precioso, né? Então é interessante a gente pensar nesse aspecto também. Então Kardec vai dizer: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. E maiores são os meios para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões,
que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Ó, aqui é legal dar uma pausa. Ó. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, se nós pensarmos aqui só no campo material, todos desejariam ser ricos e iriam vamos, né? Quando está acumulado a mega da virada, vamos para a fila, querendo ser os novos milionários. Mas se a gente, antes de ir para a fila, estudar a responsabilidade que nós temos de ter recursos, a responsabilidade ali do dinheiro que passa pelas nossas mãos, a responsabilidade de um milionário, nós não iríamos querer, nós até fugiríamos da fila, tendo essa visão espiritual, né? De poder, influência. Então nós iríamos pelo contrário, ao invés de ir para a fila e jogar, tentar acertar, a gente, fazendo esse estudo, nós já não iríamos querer, né? Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Então tá aí a dificuldade. Não quer dizer que o dinheiro é amaldiçoado, que o dinheiro é pecado. É que a prova de quem os possui talvez possa ter essa dificuldade. Embora também há dificuldade para o pobre em ser resignado e não se revoltar contra os desígnios de Deus. Mas agora vamos para a nossa segunda parte aqui, analisando o que Emmanuel nos diz referente a esse tema, referente a essa pergunta específica, que nas reuniões com Chico Xavier, um grupo semanalmente propunha uma questão ou outra do Livro dos Espíritos para Emmanuel comentar e trazia um texto em torno dessa questão. Então, foi uma reunião no dia 26 de janeiro de 1959 que Emmanuel deu a seguinte mensagem através de Chico Xavier, que essas mensagens depois, comentando o Livro dos Espíritos, deu esse livro aqui, ó, Religião dos Espíritos, em comemoração ao aniversário do Livro dos Espíritos. Então Emmanuel comenta assim: ao redor do dinheiro, é o título desse texto, referente a essa questão 816, né? Vale a pena a gente ler novamente a questão que Kardec fez. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? E Allan Kardec e Emmanuel irá nos dizer: efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na terra surge sempre à feição de alguém que enorme risco ameaça. Olha só que interessante, hein? Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se-nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica, em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações, na tarefa sublime
da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Que a gente já pode dar uma pausa antes de concluir, né, a visão de Emmanuel, da seguinte forma, né? Você vê que Emmanuel já traz um outro contexto, né, da importância. É alguém em iminente perigo de queda no aspecto espiritual. É alguém que mexe ali com vírus em laboratório, é alguém que mexe em correntes elétricas, o risco é iminente. Então tem que estar numa atenção e numa vigilância total. Nós temos o exemplo do próprio Chico, né, que recebeu essa mensagem por psicografia. Se ele quisesse, ele poderia ser bilionário. Quantos livros não foram vendidos e passou através da mão dele? Mas certamente no meio desse percurso ele teria caído, se ele passasse a aceitar e a ter a posse para si. Então, me recordo, né, que a gente estudando, analisando a biografia, quando vinha recursos para ele não ficava com nada. Ele falava até para o pai dele, nós não podemos, não é nosso. Então toda doação de terreno, todo tipo de doação, ele não pegava para ele já encaminhava para todo mundo. Inclusive a autoria das obras já era registrado em cartório, né, para que ele não ficasse com recurso, ele estava ali apenas como um instrumento, porque é perigoso na visão espiritual se ele passasse a aceitar e ir por esse caminho do dinheiro. Não, como a gente já disse aqui, não que o dinheiro é ruim, mas nós temos que ter essa sabedoria de ser apenas usufrutuários, estamos na responsabilidade de administrá-lo para o bem comum, para o bem de todos. E é interessante, né, que Emmanuel chama de semelhantes cruzes amoedadas. É uma cruz. E curioso que se a gente disser para qualquer um assim no dia a dia que não tem essa visão espiritual, reencarnacionista, ou até do espírito eterno mesmo, e falar que é uma cruz mais pesada às vezes do que a pobreza, aquele que carrega o poder, muitos não irão entender, né? Precisa ter uma visão assim do aspecto espiritual. Fala, não, o dinheiro vai trazer facilidade, você não passa apuros para pagar aluguel, pagar boleto, né? Mas a gente vê que, ampliando a visão, Emmanuel fala que é perigoso, tem que estar vigilante. E chama de cruzes amoedadas. Então ele vai dizer, isso porque se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo, movimentado ao impulso da caridade, é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Então, se do mesmo modo o dinheiro passa pela mão de um ser ali e fica retido, apenas investindo na bolsa de valores, reinvestindo para gerar lucro, parado, é perigoso, é um colapso, né? Ele chama de colapso. Um colapso do progresso. E vai gerar cada vez mais miséria para os outros e etc. Mas, por outro lado, se aquele que retém os recursos auxiliar os próximos, pode virar livros,
remédio, teto, leite para as criancinhas, como ele diz aqui, né? Então tem esse aspecto. Então ele vai dizer: ninguém tema, não tenha medo, né? Desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas. Que é interessante, né? Que ele chama de posse efêmera. Ó, aqui, ó, Luiz Antônio comentou aqui, ó: a pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Olha que interessante aí a mensagem que o Luiz Antônio está compartilhando conosco, né? Que a prova é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação, e a da riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. A gente tem que exercitar isso, né? Ser caridosos e às vezes não julgar aquele que poderia fazer mais e não faz, né? Porque talvez a gente já tenha caído lá atrás ou venha cair depois, né? Vai que a gente tá torcendo para ganhar na Mega, joga e ganha, né? E aí? Vamos passar a carregar cruzes amoedadas, como Emmanuel descreve aqui, ó. Mas ele diz, né? Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera. Ó, ele chama de posse efêmera porque todos nós iremos partir desse mundo, né? Ó, muitos não investem numa casa que é alugada, né? A gente às vezes fala assim: pô, eu tenho dinheiro, pô, mas eu não vou mexer muito porque não é minha, é alugada e eu vou ter que sair amanhã ou depois. E os investimentos, só porque nós temos a escritura, também não é nosso, né? A gente não vai ter que sair do corpo, vamos ter que abandonar tudo que é nosso, porque nós não temos essa visão, né? A gente ainda é muito apegado à matéria e não temos essa visão de sermos usufrutuário também. Então aqui Emmanuel diz, ó, a posse efêmera. Toda posse aqui no plano terreno é efêmera. Todos seremos convidados a deixar o corpo. Ou melhor, obrigados a deixar o corpo, né? Porque convite às vezes você pode negar, né? Mas se o momento da morte vier, todos nós teremos que seguir rumo à espiritualidade. Mas que toda a propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral. Atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos. Então agora Emmanuel vai concluir, né? Olha que interessante essa conclusão que Emmanuel nos traz. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir Deus e o dinheiro, mas que a nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Olha que bonito, né? É da obrigação mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. A gente falando dos excessos, dos luxos, né? Já pensou se... Porque dizem que é uma porcentagem assim, né? Mais ou menos, eu não tenho os dados aqui, mas 99% da riqueza do mundo está na mão de 1%, de poucas famílias, né? 99% da riqueza está na mão de 1% das pessoas. Já pensou se a gente conseguisse, como Emmanuel nos diz aqui, que esses excessos, que esses recursos fossem colocados a serviço de Deus? Olha que bênção, né? Nós devemos colocar a serviço de Deus. Não, como diz aqui, ó. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é nossa obrigação colocar Mamon
a serviço de Deus. Então que a gente possa se dedicar cada vez mais, um pouquinho mais, nos nossos recursos, ou aqueles que estão passando pela prova da dificuldade, da pobreza, que a gente procure o progresso, sim, mas sem revolta. Não é a inércia. Nós temos, sem dúvida, que seguir trabalhando e fazendo o melhor por nós e para o nosso próximo, mas sem aquela revolta contra os desígnios de Deus. É uma paciência operante, não ociosa. E para aqueles que têm, que passam a ter recursos, que a gente possa transformar em livros, remédios, caridade, teto para o sem-teto e tudo aquilo que a caridade legítima puder ser executada, né? Então a gente vai agradecendo, o tempo vai passando aqui, voa, né? E são momentos muito prazerosos que a gente tem esse encontro semanalmente. A gente agradece aí a paciência e a todos que estão aqui conosco, que possamos estar juntos novamente no próximo domingo, a partir das 18 horas, às 6, para refletir e estudar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. E pedimos de coração que nesse momento sublime para todos nós, em que nos encontramos aqui reunidos no mesmo ideal de aprimoramento, com vistas à imortalidade da alma, pedimos a Jesus, ao mentor individual de cada um de nós, que envolva não somente a nós mesmos, mas o nosso lar, os nossos familiares, nossos amigos, que onde tiver qualquer sombra da ignorância, das trevas, da maledicência, possa ser dissolvido e diluído através das luzes do Evangelho e de Jesus, para que cada um de nós possa pouco a pouco ser reconduzido para o caminho daquele, somente Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Assim seja. E que possamos estar juntos na próxima semana. Fiquem com Deus, viu? Tchau.